Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou autor de vários livros de informática e criador do site juliobatiste.com.br, onde você encontra muito material gratuito na área de informática. Estou trazendo aí mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Access, e neste endereço aqui você tem acesso à playlist com todas as aulas que já foram publicadas. Também sou o criador da Universidade do Access, que é uma formação completa em Access com 574 videoaulas, mais de 63 horas de conteúdo. Se vocês quiserem todos os detalhes sobre essa formação completa e prática, onde vocês vão aprender desde o básico até a criação de sistemas profissionais completos, acesse esse endereço, lá tem todas as informações. Valeu? Vamos então para a nossa videoaula sobre banco de dados e Access. Um excelente estudo a todos. Bem, pessoal, vamos ver agora algumas propriedades avançadas aqui dos formulários. A gente vai basicamente ler uma teoria, mas você pode aplicar aí de forma prática, só você fazer o que a gente vai falar aqui, tá? É bem simples, o Access já torna todo esse processo bem simples para nós. Vamos começar pela propriedade fonte de registro. Esta, sem dúvida, é a principal propriedade de um formulário. Essa propriedade ela define qual será a origem de dados de um formulário. Pode ser o nome de uma tabela, de uma consulta ou de um comando SQL que retorna dados de uma ou mais tabelas. Inclusive, a gente já até viu isso nos exemplos, tá? Então, você pode utilizar a propriedade fonte de registro para especificar a fonte de dados para um formulário relatório. Você pode exibir dados de uma tabela, consulta ou instrução SQL. Por exemplo, para exibir e editar dados da tabela funcionário em um formulário, você define a propriedade fonte do registro do formulário como sendo funcionários. Você pode, então, acoplar controles do formulário a campos específicos da tabela funcionários, definindo a propriedade origem do controle a ser acoplado como igual ao nome do campo da tabela. Você pode, por exemplo, acoplar um controle ao campo sobrenome da tabela funcionário, definindo a propriedade origem de controle de um controle do tipo caixa de texto como sobrenome. Então nós temos aqui, por exemplo, a configuração da propriedade fonte de registro pode ser o nome de uma tabela, de uma consulta ou de uma instrução. Então nós temos aqui o seguinte, por exemplo, a tabela funcionário, o nome de uma tabela especificando funcionários. Vamos fazer um exemplo para você entender melhor? Vamos lá então. Então eu tenho aqui um exemplo de um banco qualquer, clico aqui em criar, vou criar um formulário em branco aqui, ó, dei um formulário em branco, vou clicar no módulo de design, clicar aqui em propriedades, e aqui, pessoal, em dados, aliás, em todas, ó, você tem aqui a propriedade, para você poder visualizar, ó, quando você clica aqui, ó, você está na propriedade na seção detalhes, tá? Para você acessar as propriedades do formulário, ou você vem aqui e clica aqui, ou você clica bem aqui nesse cantinho, ó. Se você estiver aqui, ó, quando você clica aqui, você tem as propriedades do formulário como um todo. E aqui você tem a fonte de registro. Então, na fonte de registro, você vai dizer o seguinte, esse formulário aqui é de quê? Então, por exemplo, se eu colocar a tabela funcionários, então eu estou dizendo que a minha fonte de registro é da tabela funcionários. Se eu clicar aqui, ó, observa que aqui ele já mostra para mim os registros, só que não tem nada, porque não tem nenhum formulário, não tem nenhum componente acoplado. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, e solto aqui um componente qualquer, se eu clicar aqui, agora eu estou nesse componente, correto? Se eu vir aqui em dados, você vem aqui, ó, fonte do controle. Se você clicar aqui, você vai observar que tem os campos de quem? Da tabela, ó, se eu clicar, não, da tabela quem, pessoal? Da tabela funcionários, ó. E aqui, ó, os dados da tabela funcionário. Por quê? Porque a fonte de dados, né? Aqui, ó, porque a fonte do registro é a tabela funcionários. Se eu fizer isso bem aqui e colocar, por exemplo, pedidos, você vai perceber que se eu atualizar aqui, ó, agora já não vai conseguir encontrar, porque ele não sabe quem é o nome, porque eu mudei a fonte do registro. Agora, para poder isso aqui funcionar, eu tenho que vir aqui na fonte do controle e mudar e dizer, por exemplo, que seria a data do pedido. Agora,
eu tenho a data do pedido. Entendido? Então é isso que significa essa propriedade fonte do registro. Então vamos ler só mais algumas coisinhas aqui. Depois de criar um formulário ou relatório, você pode alterar sua fonte de dados alterando a propriedade fonte de registro, aquilo que a gente fez agora. A propriedade fonte de registro também é conveniente na criação de um formulário ou relatório reutilizável. Por exemplo, você poderia criar um formulário incorporando uma estrutura padrão e em seguida copiar o formulário e alterar a propriedade fonte de registro para exibir dados de uma tabela, consulta ou instrução diferente. Essa propriedade também pode ser utilizada para limitar o número de registros contidos em uma fonte de registro e o formulário, para melhorar o desempenho, especificamente quando seu aplicativo está sendo executado em uma rede, com vários usuários acessando simultaneamente. Então você pode, por exemplo, definir a propriedade fonte de registro de um formulário com uma instrução SQL, que retorne um único registro e alterar a origem do registro do formulário dependendo dos critérios selecionados pelo usuário. Ou seja, significa o seguinte, que no caso ali, no exemplo que a gente fez, eu selecionei uma tabela, mas eu poderia fazer uma instrução SQL que também ia funcionar de boa, tá bom? Aí nós temos também a propriedade filtro, tá? Essa propriedade ela é utilizada para aplicar um filtro à origem de dados do formulário e fazer com que sejam exibidos apenas os registros que atendam aos critérios definidos pelo filtro. Você pode utilizar a propriedade filtro para especificar um subconjunto de registros a ser exibido na tabela quando o filtro for aplicado a um formulário, relatório, consulta ou tabela. A propriedade filtro é uma expressão de sequência que consiste em uma cláusula where sem a palavra-chave where. Para mais detalhes sobre a linguagem SQL, sobre consultas, a gente já estudou isso no início desse curso, tá? Por exemplo, o código VBA a seguir define e aplica um filtro para exibir apenas clientes do Brasil. Ó, filter, país igual a Brasil, filter on igual a true. Então você pode definir essa propriedade utilizando a folha de propriedades de uma tabela ou formulário com uma macro ou VBA. Você também pode utilizar a propriedade classificado por para especificar como desejar classificar um registro ou formulário. A propriedade classificado por é uma expressão de sequência que é o nome de um campo ou campos nos quais você deseja classificar os registros do formulário. Quando você utilizar mais de um campo, separe-os por vírgula. Por exemplo, classificar um formulário de pedidos primeiro pelo campo país de destino, depois do país pelo campo cidade de destino, insira o valor seguinte na propriedade classificado por. Então é da seguinte forma, país de destino, etc. Então quando você define a propriedade classificado por inserindo um ou mais nomes de campos, os registros são classificados em ordem crescente. Da mesma forma, o VBA classifica esses campos em ordem crescente por padrão, se você definir a propriedade classificado por usando o código VBA. Se você quiser classificar registros em ordem crescente, digite desk no final da expressão da sequência. Por exemplo, para classificar registros de clientes em ordem decrescente, por nome de contrato, define a classificado da seguinte forma. Ó, nome do contato, desk. Significa o quê? Que eu estou classificando os registros por nome do contrato, só em ordem decrescente. Então, para você entender, pessoal, está aqui. Ó. Você tem aqui a propriedade filtro, né? Aqui que você vai aplicar o filtro, e aqui você tem a propriedade classificada por. Detalhe que eu estou no formulário, tá? E aqui você tem muitas outras propriedades, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui temos o seguinte. Para formulários, selecione o campo pelo qual você deseja classificar os registros, tal. Então, temos ainda a propriedade legenda. Você pode utilizar a propriedade legenda para fornecer informações úteis para o usuário através de legendas nos objetos em vários modos de exibição, conforme descrito a seguir. As legendas de campos de tabela que especificam o texto para os rótulos anexados a controles, criados ao se arrastar um campo da lista de campos do formulário ou relatório, que serve como títulos de coluna para os campos no modo folha de dados da consulta ou da tabela. Ou seja, quando a gente arrasta um controle, né, geralmente você tem uma legenda lá. Então aquele texto você pode modificar. As legendas de formulário especificam o texto que aparece na barra de títulos, né? Só para entender aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, esse formulário aqui, ó, se você for ver aqui, ó, exemplo de
formulário. Então aqui eu tenho uma legenda. Aqui, ó, eu também tenho uma legenda, ó, tá? Exemplo. Então, quando eu executo aqui, ó, olha aqui, ó, exemplo de formulário, tá vendo? Ó? Esse exemplo de formulário foi aquele que eu especifiquei aqui, ó. Vou colocar agora mudei, ó. Mudei. Se eu executar aqui, ó, mudei, entendeu? Então, são as legendas que vão servir para você entender melhor as coisas, tá? As legendas de relatório especificam o título dos relatórios em visualizações. As legendas de rótulo e de botões especificam o texto que aparece no controle. Legendas como um todo, né? A propriedade legenda é uma expressão de sequência que pode conter até 2048 caracteres. As legendas de formulários e relatórios, quando muito longas para serem exibidas na barra de título, são truncadas. Para controles, você deve definir essa propriedade utilizando a folha de propriedades do controle. Para campos, você pode definir essa propriedade utilizando a folha de propriedades no modo estrutura da tabela ou na janela consulta. Você também pode definir essa propriedade utilizando uma macro ou programação VBA. Se você não especificar uma legenda para um campo de tabela, a definição da propriedade nome, no caso field name, do campo será utilizado como legenda em um rótulo anexado ao controle ou como título da coluna no modo folha de dados. O que significa isso? Eu não vou colocar nenhuma legenda, então ele já pega por padrão qual é o nome do campo, tá? Se você não especificar a legenda de um campo consulta, a legenda do campo da tabela baseada será utilizada. Se você não definir uma legenda para o formulário, botão ou rótulo, o Axis atribuirá ao objeto um nome exclusivo com base no objeto, formulário 1, combinação 2, etc. Se você criar um controle arrastando um campo da lista de campos sem ter especificado uma definição para a propriedade da legenda, esse campo, a definição do nome será o nome do campo, tá? E aparecerá também na legenda controle criado. Então aí, propriedade legenda. Só um instante aqui, ó. Você também pode utilizar a propriedade legenda para atribuir uma tecla de acesso, um rótulo ou botão de comando. Na legenda, inclua o símbolo do e-comercial imediatamente antes do caractere que você deseja utilizar. O caractere será sublinhado e você basta utilizar a tecla Alt justamente. Não entendeu isso aqui? Ó? É isso aqui. Ó. Vou pegar aqui um botão, né? Esse botão aqui, ó. Não veio, né? Ó, vamos colocar esse botão, vamos dizer que esse botão vai para o próximo registro. Beleza, fechou. Só isso, vai para o próximo registro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Coloca aqui próximo. Ó, próximo. Vamos concluir. Mas aí ele está como imagem, né? Deixa eu só fazer assim, vamos fazer de novo. Ó, vamos clicar aqui no botão próximo, só que aqui ele estava como imagem. Então aqui no caso, ele vai pegar. Ó, eu vou pegar o botão próximo. Então ele está com o botão próximo, correto? Então, se você vier aqui na propriedade legenda, e por exemplo, colocar um i comercial aqui, ó, observe o que acontece com o i, ó, com o R, tá? Isso significa que quando você executa isso aqui, ó, se você der um Alt R, estou dando um Alt R, ó, o botão ele é selecionado, tá? Então é isso que significa, beleza? Então aqui ele não está funcionando porque não estamos trabalhando com nada, mas entendeu, né? Então aqui quando você coloca um Alt, um i comercial e uma letra, aí você colocar o Alt e aquela letra, aí é especificado, beleza? Outra propriedade que existe é a propriedade modo padrão e o modo de abertura permitido para formulário. Então você pode utilizar a propriedade modo padrão para especificar o modo de abertura de um formulário. A propriedade modo pode ser modificado conforme os valores indicados. Então, o formulário simples, no caso o código VBA 0, 1, 2, 3, 4, exibe um registro de cada vez. Formulário contínuo exibe vários registros, tantos quantos couber na janela atual, cada um em sua própria cópia da seção detalhes do formulário. Folha de dados exibe os campos do formulário organizados em linhas e colunas. Tabela dinâmica exibe os formulários como uma tabela dinâmica. Gráfico dinâmico exibe o formulário como gráfico dinâmico. Formulário dividido exibe um modo de divisão de um formulário simples e uma folha de dados contendo o registro do formulário. Então, também as propriedades a seguir, as quais definem quais campos são permitidos para o formulário. Então, nós temos aqui a propriedade, o valor e a descrição. Permite
modo de formulário? Aí sim, não. Definir se o formulário exibe o modo de formulário ou não. Aí permite modo folha de dados? Permitir tabela dinâmica? Permitir gráfico dinâmico? Permitir modo layout, tá? Então essas são outras propriedades. Temos ainda permitir edições, né? Você pode utilizar a propriedade permitir edições para especificar se um usuário pode editar registros salvos ao utilizar um formulário. As propriedades permitir edições podem assumir um dos valores indicados na tabela a seguir. Sim ou não. O usuário pode ou não editar os registros. Você pode definir a propriedade permitir edições utilizando o folha de propriedades do formulário, uma macro ou uma programação VBA. Você pode utilizar a propriedade permitir edições para evitar alterações em todos os dados exibidos por um formulário. Se desejar evitar alterações dos módulos específicos, utilize a propriedade ativado ou bloqueado do controle. Tá? Acho que isso aqui é simples, que você deve ter entendido. Então, para ilustrar o que a gente está falando, vamos entrar aqui nesse formulário aqui de clientes que a gente fez, no módulo dele de design, clicou aqui, ó. Aqui você tem, ó, permitir módulo de formulário, permitir folha de dados, permitir tabela dinâmica, permitir gráfico dinâmico, permitir módulo, né? Então você tem várias opções aqui para verificar se vai permitir ou não, tá? Aqui também nós temos, ó, o módulo padrão, aí aqui nós temos o módulo folha de dados, módulo contínuo, módulo tal. Então, para você, de acordo com aquilo que você deseja aí fazer. Aqui na parte de dados, você tem a opção aqui, ó. Você vai permitir edições, você vai permitir exclusões, você vai permitir, aliás, adições, exclusões, você permite filtro. Com isso, você controla se o usuário pode ou não fazer essas operações. Basta você colocar a opção sim ou não, e aí você vai dizer exatamente se ele vai deixar ou não. Tá certo? Temos ainda propriedade proteções de registro. Ó, você pode utilizar a propriedade proteções do registro para determinar como os registros são bloqueados e o que acontece quando dois usuários tentam editar o mesmo registro ao mesmo tempo. Quando você edita um registro, o Axis ele pode proteger automaticamente esse registro para impedir que outros usuários o alterem antes que você determinar. Essa propriedade está disponível em formulários, consultas e também em relatórios. Então, as propriedades são essas. Formulários especifica como os formulários da tabela ou consulta base são protegidos. Relatório especifica a questão do relatório e também a parte da consulta. Se você olhar aqui, ó, nós temos então aqui, ó, proteção do registro. Se você clicar aqui, você vai ver que nós temos todos os registros editados. Então, só para você entender melhor o que significa isso, temos aqui, ó, você pode utilizar as configurações sem proteção para formulários, caso somente uma pessoa utilize tabelas ou consultas base, ou ainda faça todas as alterações nos dados. Em um banco de dados multiusuário, você pode utilizar a configuração sem proteção se quiser utilizar a proteção otimista e advertir os usuários que tentarem editar o mesmo registro em um formulário, conforme descrito na tabela anterior. Então, você também pode utilizar a configuração registro editado, se quiser evitar que 2 ou mais usuários editem dados ao mesmo tempo, ou você pode utilizar a configuração todos os registros, quando precisar garantir que nenhuma alteração seja feita nos dados depois que começar a visualizar ou imprimir um relatório, ou executar uma consulta, acréscimo, exclusão, criar tabela ou atualização. Beleza? Então essas são algumas propriedades avançadas e, claro, né, ainda existem muitas outras que você pode pesquisar a respeito. Tem muitas propriedades aqui, mas nós vimos as principais. Beleza? Então até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final desta nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Lembrando sempre que nesse endereço aqui você tem acesso à playlist, onde tem o link de acesso a todos os vídeos desta série. Aproveito também para reforçar que vocês conheçam a nossa Universidade do Axis, recém-lançada, onde eu ensino em mais de 570 videoaulas, desde o básico do Axis, para quem não sabe nada do Axis, e vamos evoluindo até a criação de sistemas profissionais completos
passo a passo com Axis. Vai aprender a criar um sistema de controle de estoque, controle de vendas, um sistema completo para administração de supermercado, um sistema completo para administração hospitalar, enfim, é muito conteúdo. Dê uma olhada nesse endereço aqui. E reforço o pedido que vocês inscrevam-se aqui no canal, é gratuito, tem aí o botão inscrever-se. E ao se inscrever no canal, vocês serão avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios, por gentileza utilizem o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desta série de vídeos gratuitos, indicando para seus amigos, compartilhando nas redes sociais ou passando a dica dos links dos vídeos por e-mail. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais interação, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar para vocês. Valeu? Mais uma vez, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.